Como eu posso saber se o pensamento é de Deus, se um pensamento é da minha cabeça, ou se um pensamento é de uma fonte maligna? Esse é uma das coisas mais importantes para alguém que começa a andar com Jesus, de saber discernir bem o que é que Deus está falando. Nesses últimos dias que nós vivemos, e principalmente quanto mais se aproxima o retorno de Jesus, esse é um dom, e na verdade essa é uma dádiva, essa é uma coisa que nós precisamos aprender. Qual é a voz de Deus? Nesses últimos dias vão acontecer muitas coisas ao redor de todo mundo, e você vai precisar discernir quando é Deus que está falando. Você vai precisar discernir bem a voz de Deus. E nós estamos em um tempo que isso cada vez mais se faz necessário. Você saber bem quando é Deus que está falando com você. Será que é possível isso? Eu quero te falar aqui de duas formas que tem de você saber discernir a voz de Deus falando com você. A primeira coisa, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 sobre um dom de discernimento espiritual. Então existe um dom de discernimento espiritual que ao longo do tempo você vai tendo um relacionamento com Jesus, você vai tendo esse relacionamento com Deus, e ao passar desse tempo você começa a descobrir e perceber a maneira em que Deus fala com você. E você começa já a perceber quando é Deus falando. Muitas vezes quando Deus fala comigo, eu sei porque eu sei que Ele está falando comigo. E na minha vida de relacionamento, isso começou a ser construído, começou a ser cultivado. Então aí quando Deus me dá uma palavra para alguém, ou quando é Deus falando comigo, eu já consigo perceber, porque ao longo do tempo eu venho ouvindo a voz do Senhor. Quando você dá uma palavra boa e Deus te revela uma palavra boa, toda palavra de Deus é palavra boa. Toda palavra de Deus é palavra boa. Mas às vezes vem para exortar, para corrigir. Quando é uma palavra de correção, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, quando é a palavra de correção existe um desafio maior. Às vezes Deus me dá uma palavra de correção, só que ao mesmo tempo Ele tem me dado graça de falar isso da maneira correta, porque segundo a palavra de Deus, olha aqui o que diz a palavra de Deus. O dom de profecia, por exemplo, na verdade o dom de profecia, eu sempre falo com vocês que eu não gosto dele na medida da fé, tanto quanto por revelação. Existem pelo menos duas formas de alguém fluir em um dom de profecia. Primeiro, é na medida da fé. Então a pessoa tem fé para profetizar sobre algo. Agora, vai necessitar de fé também para liberar uma palavra por revelação, sabe? Mas é diferente quando você recebe uma ordem de Deus para profetizar sobre algo. Então eu estou falando sobre o que aqui? Sobre você discernir os pensamentos. Como você saber se um pensamento que está na sua cabeça, se ele é um pensamento de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando. Isso aqui vai fazer você crescer muito espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 3, diz assim: mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta aos outros. Uma outra versão aqui mais tradicional diz assim: aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Você está vendo isso? Então, o que acontece? Existe na nova aliança uma forma um pouco diferente da operação do dom de profecia. Uma coisa é o ministério profético, outra coisa é o dom de profecia. Deus pode falar uma palavra de correção hoje? Obviamente que sim. Mas sempre vai terminar com esperança. Sempre vai terminar dando uma oportunidade. Sempre vai terminar Deus dando uma esperança, uma opção.
Deus dando uma saída para aquela correção que Ele está dando, sabe? Algumas vezes Deus me deu sim palavra de correção, mas Deus sempre tem me dado sabedoria para falar da maneira correta. E tem pessoas que eles não usam discernimento espiritual, então eles não podem fluir no dom de profecia da maneira correta, porque isso tem uma sabedoria. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 17, que ele orando por espírito de sabedoria e revelação. Então não basta a revelação, é necessário a sabedoria. Agora eu quero entrar aqui com você. Como saber exatamente se um pensamento é de Deus, se o pensamento é da minha cabeça ou se o pensamento é do inimigo? Tá? Primeiro, o dom de discernimento espiritual. O dom de discernimento espiritual algumas pessoas, alguns de nós que temos ele, e você vai saber exatamente quando Deus está falando com você. Agora, eu vou falar do dom discernindo pela palavra escrita de Deus. Que esse aí é o primeiro passo para você desenvolver e poder ouvir melhor a voz de Deus. Olha o que diz aqui Hebreus do capítulo 4, versículo 12, já nós vamos orar, e diz assim: pois a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante. Eu gosto dessa versão que fala: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe, eu quero ficar com essa primeira parte aqui hoje em especial, que fala que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Sabe? Como eu posso saber se algo é da minha alma ou se algo é do espírito? A palavra de Deus diz que o primeiro homem é alma vivente e o segundo homem é espírito vivificante. Sabe? Tá. Esse pensamento que está vindo na sua cabeça, ele tem alguma base na palavra de Deus? Esse pensamento que está vindo na sua cabeça, ele tem alguma verdade bíblica, tem algum versículo, para ser mais simples, que está embasando esse pensamento? Sabe? Existe um versículo aqui que pode nos ajudar nisso, que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Uma outra versão ainda diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Você está ouvindo isso? Então, esse pensamento que está vindo na sua cabeça, ele é um pensamento de pecado ou ele é um pensamento de louvor a Deus? Sabe? Esse pensamento que está vindo na sua cabeça, ele é um pensamento verdadeiro ou ele é algo de mentira? Ele é um pensamento justo ou ele é algo que vai gerar injustiça, que vai gerar algum tipo de confusão? Ele é um pensamento puro ou ele é um pensamento impuro? Estou falando da maneira mais simples. Ele é um pensamento amável ou ele é um pensamento que não é amável, que gera aí algum problema em relação a isso? Ele é um pensamento, se alguém ouvir falar sobre isso, sabe? Esse pensamento que está na sua mente,
Você pode falar ele abertamente. É claro que Deus tem segredos com cada um de nós. Tem coisas que ele fala que é só para nós, é verdade. Mas ele é um pensamento que você pode falar ele abertamente ou você tem que deixar escondido. Existe algum poder, alguma virtude, ou algum louvor existe, sabe? É isso que deve ocupar os nossos pensamentos, sabe? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, sabe? Tudo que é de boa fama, e se algum louvor existe, isso ocupe o pensamento de vocês. Então eu vou falar aqui hoje da maneira mais simples. Tem uma aula aqui dentro dos membros do canal que eu falo só sobre o dom de discernimento espiritual. Vai estar liberado aí por esses dias. Então, o dom de discernimento espiritual, mas eu já estou falando aqui umas coisas para você. O dom de discernimento espiritual, ele vem através do relacionamento, de quando você atende o chamado de Deus para a sua vida, e Deus começa a falar com você. Agora, se você não tiver tempo de consagração, vai ser muito difícil discernir a voz do Espírito Santo. Se não tiver tempo de consagração. E ao longo do tempo, você vai perceber como Deus fala com você, né? E nós vamos orar, mas eu percebo hoje, por exemplo, isso não é de hoje, na verdade, isso sempre existiu. Só no meu caso, desde criança eu lembro esse tipo de coisa. As pessoas falam assim, eu já falei isso aqui com vocês várias vezes, não é a primeira vez. As pessoas falam assim, hoje as pessoas só estão falando de bênção. Primeira coisa, que não deve generalizar. Essa fala é uma fala que não tem discernimento espiritual. Ou que a fala não tem. O discernimento espiritual está disponível para todo crente, todo aquele que crê em Deus. Mas muitas vezes os crentes não estão usando e por isso não está desenvolvendo no discernimento espiritual. Aí fala coisas sem discernimento. O que significa isso na prática? As pessoas falam, hoje estão falando só de bênção, né? Então, quando tem alguma palavra de bênção, a questão não é se está falando de bênção ou se não está falando de bênção. Se está falando que Deus tem uma casa para você, Deus tem um carro para você, Deus tem uma prosperidade para você. A questão não é essa. A questão é mais profunda, Deus está falando? Deus está revelando sobre isso? Se Deus está revelando, você pode falar. Lá em Ezequiel fala assim, profetizei conforme a ordem recebida. Por exemplo, vou falar o meu exemplo. Algumas vezes Deus tem me dado, nas ministrações, eu estou adorando a Deus. Deus me dá a palavra para ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas são cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas são curadas fisicamente. Porque Deus está me revelando, ou Deus está me inspirando a ministrar aquelas palavras. Sabe? Estou falando sobre discernimento aqui hoje. Discernimento espiritual. Quando é algo da minha cabeça, quando é algo de Deus, ou quando é algo do inimigo. Sabe? E o que acontece? Deus fala, vou batizar com o Espírito Santo hoje, vou encher com o Espírito Santo. Então eu começo a ministrar naquele sentido. Ou Deus, na hora que eu vejo, já estou ministrando naquele sentido. Então, para ser cheio do Espírito Santo, ok. E depois, tem vezes que Deus fala, começa a me dar palavras de encorajamento. Vai dar certo, Deus está te fortalecendo, sabe? Isso é dom de profecia. Aí, o que acontece? Eu não gosto tanto de operar na medida da fé. Às vezes eu opero, mas não gosto. Mas quando é uma palavra, por exemplo, de prosperidade, sabe? Deus me revela e acontece, sabe? Então a questão não é se é uma palavra de bênção ou se não é uma palavra de bênção. Se é uma palavra de exortação ou se é uma palavra de encorajamento. A questão não é essa. A questão é o que Deus está falando. Aí Ezequiel fala, profetizei conforme a ordem recebida. Muitas vezes também Deus me dá algumas palavras de exortação, mas se for para exortar, exorte em amor. Exorte em amor, porque aquele mesmo amor que me alcançou, tem alcançado aqueles que me ouvem. A mesma graça que me alcançou, esse poder, essa misericórdia de Deus que me alcançou, ela também precisa fluir através de mim. E às vezes Deus precisa revelar algo que precisa ser resolvido, sabe? Então, precisa ser resolvido para ter um ajuste de acordo com o plano de Deus. Eu falo aqui muito com vocês sobre andar na vontade de Deus, na verdade.
andar guiado pelo Espírito de Deus. Então as pessoas estão bloqueadas contra essas palavras de bênção. Dois tipos de pessoas. Alguns até pregadores, eles jogam para a galera. Eles querem falar aquilo que as pessoas falam, né? Alguns jogam para a galera. E outros realmente não tem discernimento espiritual. Ok. Então o que acontece? O que acontece é que nesses últimos dias nós vamos precisar, cada vez mais se faz necessário, sempre foi necessário, mas nós precisamos aprender e nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo para ouvir a voz de Deus de uma maneira mais clara, sabe? Porque se tudo mudar no mundo, se tudo mudar, cada vez mais se faz necessário você depender de Deus e de ter o discernimento espiritual, de você saber quando é Deus que está falando. Ao longo de toda a história bíblica, eu tenho um livro aqui que eu já indiquei para vocês. Ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre foi um Deus que cuidou do seu povo. Quando precisou correção, Ele liberou correção. Quando precisou palavra de libertação, Ele liberou libertação. Quando precisou uma palavra de bênção, Ele não tem nenhum problema em abençoar. Deus, Ele sempre foi o Deus provedor, o Jeová Jirê, como está na palavra. Está ouvindo isso? Então, nós precisamos desse discernimento espiritual, para não, quem é pregador, não jogar para a galera, é fácil jogar para a galera e aquilo que é um senso comum dos cristãos, e é uma coisa só da alma, mas não é do espírito. Mas o que é que Deus está falando? Se alguém vem para pregar, às vezes com o objetivo de agradar as pessoas, eu sei que às vezes a gente agrada a pessoa naturalmente porque você está falando a palavra de Deus e tem uma conexão espiritual. Mas eu devo partir do lugar de intimidade, do lugar de revelação. Aí sim eu vou poder liberar a palavra correta que Deus está falando naquele momento. E até quando é palavra de correção, sabe? Deus deixa claro esperança. Quando alguém está dando uma palavra muito dura, as pessoas tendem a achar que é de Deus, diretamente. Às vezes também não é do inimigo, mas às vezes faltou sabedoria ou discernimento espiritual na aplicação da palavra. Você está ouvindo isso? Então, o que é que Deus está falando, sabe? Isso vai te ajudar muito. Um pensamento, ele tem 3 fontes. Ou ele é de Deus, ou ele é da cabeça do homem, ou ele é da minha cabeça, ou ele é do inimigo. Tem uma base na Bíblia sobre esse pensamento que está na sua cabeça? Ele é um pensamento que tem alguma base bíblica? É a maneira mais simples. Se não tem, não é algo de Deus. Agora, até se tem um texto, se tem algum texto bíblico, mesmo se tiver um texto bíblico, escuta aqui que eu vou te falar. Mesmo se tiver, é o que Deus está falando hoje? É a palavra que Deus tem para agora? Sabe? É a palavra revelada de Deus para essas pessoas que estão me ouvindo? É a palavra de Deus para a minha vida, na sua vida de relacionamento com Deus. Então, hoje, nos últimos dias, existe essa necessidade. Agora também, ministério prático. Existem pessoas que têm o chamado para o ministério de ensino. Então ele vai explicar a palavra. Tá tudo bem. Pastoral vai pensar sempre em cuidar das pessoas. Puxa, ela está ali precisando ser ajustada, mas vamos cuidar dela. Ministério apostólico, tá vindo com os fundamentos. Isso é ser apostólico. Os fundamentos, por exemplo, Hebreus capítulo 6 fundamentos do cristianismo. Então está sempre ali lembrando dos fundamentos e também trazendo expansão no reino de Deus. Evangelístico, está sempre com aquele amor às almas. Então, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos anunciar Jesus. E o ministério profético, que apesar de ser um dos mais desafiantes, é um dos mais necessários. Na verdade, não é dos mais necessários, todos têm a sua função. Mas o ministério profético tem uma função importante
nesses últimos dias. Então, existem situações que vêm para bloquear. Hoje em dia, um ataque do inimigo sutil, que eu vou te falar. As pessoas falam assim, não, você está andando com Jesus porque você só quer uma bênção. Aí Deus vem, ainda Deus revela, e eu vou falar através da minha vida alguma coisa tem acontecido. Deus tem me dado palavras, já são várias casas que além da palavra já aconteceu. São questões que estavam na justiça, até brigas de família, que Deus me deu palavra e já aconteceu. Você está ouvindo isso? Tem gente que ganhou casa, tem gente que ganhou apartamento, também foi uma justiça de Deus, mas que Deus entrou, Deus tinha me revelado como uma confirmação para alguém. Então já são, só de casas, já deve ser quase 10. Palavras sobre prosperidade, já perdi a conta de algumas vezes. Mas isso sempre acontece quando está no momento de ministração. Sempre que eu estou no momento de ministração, eu não fico imaginando o que eu vou falar. Eu só estou pensando em adorar, eu só canto louvor de adoração. Eu nunca penso que aquele dia eu vou profetizar. Não. Mas você fala, nossa, mas quem me conhece mais próximo sabe que todas as vezes Deus está me dando, maioria das vezes Deus está me dando palavras. Ou às vezes Deus fala, não, eu quero encher com o Espírito Santo, tem cura. E Deus me revela quem é a pessoa e me dá a palavra para a pessoa, sabe? Então a questão não é se tem uma palavra de bênção, ou se tem uma palavra para encher com o Espírito Santo, se tem uma palavra de cura, de libertação ou de transformação. A questão não é essa. A questão é o que Deus está falando naquele momento. Sabe? O que Deus está falando. Qual é o que é que Deus está falando? O que Deus está te revelando? Sabe? Então, isso é uma coisa muito importante nesses últimos dias, gente. Mas muito importante mesmo. Qual é a voz de Deus? Sabe? Qual é a voz de Deus em cada situação da sua vida? Qual é a voz de Deus para a sua vida? E qual é a voz de Deus em cada situação da sua vida? Sabe? É isso. Desde muito pequeno, eu não entendia bem essas coisas. Agora, com o passar do tempo, Deus foi me dando experiências para quê? Para ajudar você. Para usar o dom da maneira correta que ele tem para esses últimos dias. Mais do que ousadia, mais do que fé, sabe? Qual é a revelação da voz de Deus, sabe? É esse o tempo que nós estamos vivendo. Coloca aqui seu pedido de oração. Se você pode escrever o seu pedido de oração, escreve o seu pedido de oração aqui agora. Se você não pode, coloca aqui, eu tenho um pedido de oração. Deus gosta de escrita, tá? Deus gosta de escrita. Pega o seu caderninho. Ó, meu outro caderno que eu mostrava para vocês acabou. Agora eu tô com esse aqui, ó. Vou mostrar. Quer ver? Agora esse aqui, ó. Ó. A lá, Débora encapou ele para mim. Não tava, agora ficou mais bonitinho. Então você escreve aí, eu tenho o meu pedido de oração, tá? Escreve aí, nós vamos orar. Se tem alguém aqui doente, vai ser curado agora. Vai ser curado agora aqui. Essa semana a gente recebeu muito testemunho de cura. Cura por revelação e até cura na medida da fé. Muitas curas. Teve testemunho da Vânia. É Vânia mesmo, que eu tinha falado com vocês, do esposo da Judite lá da Bahia. Muitos testemunhos de cura. Você pode ver nos comentários aí, que está sempre tendo testemunhos de cura também. E você pode enviar também o seu testemunho através do WhatsApp, 199-9588-3146. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração. E eu peço que o Senhor venha agora, libera a sua unção, libera o seu poder para curar. Agora, em nome de Jesus. Peço que o Senhor toque do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu declaro o poder de Deus agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, se existe alguém aqui doente, enfermo de alma,
com questões emocionais, nós colocamos diante do Senhor agora. Pai, eu oro agora por libertação. Pai, nós declaramos a Tua palavra que diz que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus do livramento, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê. Pai, eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial tocar, Pai, a cada um que está aqui nessa oração. Deus está te tocando com grande poder agora. Deus está te tocando com grande poder agora e liberando cura. Cura sobre você, cura sobre os seus ossos, cura sobre os seus ossos agora. Recebe cura sobre... Eu ouço o Senhor dizendo, o Espírito Santo acabou de me falar aqui agora, que Ele está curando, Ele está tocando nos ossos de alguém. Você está ouvindo isso? Ele está tocando nos ossos de alguém. Ele está equilibrando, Ele está regulando as suas emoções. E Ele está tocando nos seus ossos. Você pode dizer amém? Você pode dizer Deus é bom? Você pode dizer glória a Deus? Aí onde você está. Que especial. Gente, compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Compartilha com 3 pessoas aí. Nós estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Tá? Eu via, eu não sei se ele está aqui agora ou se ele vai pegar gravado. Eu via o Tiago aqui, sabe? Deus está falando do Tiago e Deus está no controle. Deus está no controle. Está vindo, é um tempo novo de Deus na sua vida. E eu vejo, escute bem, Deus está me mostrando aqui agora. Eu vejo uma porta aberta por Deus. Olha aí. Eu vejo uma porta aberta por Deus. Sabe? E você sabe, como Deus está te tocando aí. E você sabe o que significa. Eu sei que se ele não estiver aqui ao vivo, ele vai pegar gravado. Existe uma porta aberta por Deus, Tiago, para você. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha como Deus está aplicando na prática aqui. Deus me revelou essas 2 palavras aqui, tocando os ossos, porta aberta por Deus, e as outras palavras que às vezes eu falo, nem percebi, foi por revelação. Tem gente que fala, você falou lá e eu recebi. Né? A questão não é se é uma palavra de bênção ou se não é uma palavra de bênção. A questão é o que Deus está falando, sabe? Porque ao longo da história bíblica, Deus sempre foi um Deus que cuidou e que abençoou o seu povo. Isso é normal. Esse livro, vou indicar para vocês. Na verdade não é 29 minutos, mas em 1 minuto ele resume cada período da história bíblica. Então esse livro, 29 minutos para entender a Bíblia. Uma vez o Vitor, meu primo, né? Ele falou, você estava gravando já há muito tempo. E eu vi um livro lá atrás, achei interessante aquele livro. Então é esse livro aqui, 29 minutos para entender a Bíblia, a essência da palavra de Deus. Esse livro eu não tenho ele aqui, mas você pode pesquisar e adquirir esse livro aqui, Por exemplo, o livro de Jeremias. Você vai abrir aqui, vai ter um resumo do livro de Jeremias, sabe? Aqui, vamos ver, para ler em 1 minuto. Aqui, tem um período da Bíblia, aqui, tá vendo? Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. Tem um resumo. Então, esse livro aqui pode trazer um crescimento no entendimento da palavra. A palavra logos, ela não resolve muita coisa, mas nós precisamos ter uma base nela. Né? Agora, o que vai resolver? Você ter uma revelação dentro da palavra escrita, sabe? Que é o que Deus está falando para determinado momento. Você está ouvindo isso para determinada situação. Você pode dizer amém? É isso, gente. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, e o nome de Jesus sendo glorificado. Envia aqui o seu testemunho. Deus está te tocando com grande poder agora. Eu vejo também, eu vejo uma casa, e eu via Deus, eu via como se fosse, eu vou falar do jeito mais simples, eu via como se fosse assim um ambiente pesado, sabe? Essa que eu falo com vocês, às vezes aquela nuvem negra, né? O ambiente pesado, e Deus trazendo um ambiente de paz, um ambiente tranquilo aí dentro da sua casa e no seu ambiente de trabalho. Quarta-feira agora, aconteceu algo interessante. Essa última 2 quartas atrás, teve uma moça
Deus tinha dado uma visão para alguém, só que eu não sabia, eu estava ministrando adoração. Ó, estou dando na prática aqui para você. E Deus me deu uma palavra assim, ó, Deus está entrando, tem algo lá no seu guarda-roupa, não sei se é uma roupa, algum presente que você ganhou, acho que era mais ou menos assim a palavra que Deus me deu. Tem algo lá no seu guarda-roupa e que precisa ser tirado, que quando tirar vai acontecer uma cura, quando tirar as coisas vão começar a entrar no lugar. No momento da ministração nós abaixamos o volume e ela começou a falar naquele exato momento, e eu não sabia, mas ela já tinha combinado com o pastor, com meu pai, né, pastor Daniel, e ela tinha levado uma roupa, que ela percebeu que era alguém que tinha dado essa roupa para ela, uma pessoa, ela sabe quem que é, e a partir do momento que aquela roupa entrou, até pobreza começou a querer atacar a vida dela, até problema financeiro que ela não tinha antes, começou a ter. E eu não sabia de nada que ela estava com aquela roupa lá, mas Deus me revelou. Eu falei, tem algo no seu guarda-roupa que precisa ser tirado. Eu falei, ou você tem que orar ou jogar isso fora. Na verdade eu queria falar jogar fora, mas eu não quis ser tão invasivo. Aí eu falei isso, ela falou, não, eu já trouxe, eu não sabia. Mas ela falou, eu já trouxe aqui hoje, eu quero desfazer, quero jogar essa roupa fora. Então olha como Deus revela. Não é brincadeira, gente. A gente não brinca de profetizar, de revelar. Não é isso não, é voz de Deus. E se você não ouve voz de Deus, não fica dando palavra falando que é de revelação quando não é de revelação. Isso é sério, é verdade? Mas Deus sim revela. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Então olha que interessante, ao mesmo tempo que Deus me revelou que tinha algo no guarda-roupa dela, ela estava com a roupa lá já para desfazer da roupa. E outra, tinha uma irmã especial lá na nossa igreja, eu vou aqui segurar o nome dela agora, tem um momento certo, ela falou assim, ó, ao mesmo tempo que você deu a palavra lá, Deus já tinha me mostrado uma nuvem negra no guarda-roupa dela. Ó, então, Deus falou comigo, ao mesmo tempo Deus falou com ela, com essa outra irmã, e essa moça que precisava da libertação, já estava com a roupa lá e a gente não sabia. A roupa já estava lá para ela desfazer, porque Deus havia revelado. Então Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que faz. O que nós precisamos? Ter um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio da palavra, da ministração da palavra, da revelação da palavra escrita, da revelação através dos dons espirituais, sabe? Então é isso que nós precisamos. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é justo, nisso pensai. Até o nosso próximo encontro. Até lá.